Um ano fora do Brasil, um ano sem amigos, um ano sem família. Hoje a gente vai falar do que eu aprendi com isso. Procurar um lugar mais tranquilo, a gente vai trocar essa ideia. Eu devo ser maluco, porque aqui é um dos piores lugares para você poder pegar celular. É um dos poucos lugares aqui do centro que tem bastante assalto, é aqui lá no Obelisco. Mas estou aqui na Casa Rosada, porque como o país está passando por uma mudança, por uma transformação muito grande, e eu também passei, e é disso que se trata esse vídeo, sobre as mudanças que eu tive na minha mentalidade, no meu entendimento, em como eu percebo a minha vida a partir de agora. Vou começar falando mais a parte emocional, e depois eu vou falando mais a parte mais pesada, digamos assim. A primeira coisa que eu aprendi é que a solidão, ela vem depois da gente sentir saudade. E se a gente não tiver uma mente forte, a gente vai cair em várias armadilhas. Tá muito frio, que vem com isso. Então, o primeiro aprendizado que eu tive é que a solidão vem depois que a gente começar a sentir saudade. Outra coisa que eu aprendi é a não me permitir cair nessas armadilhas da gente querer voltar para nossa casa, da gente querer desistir do passo que a gente deu por querer estar perto das pessoas que a gente ama, por querer se manter na nossa zona de conforto. Botei o microfone aqui dentro, vou abrir para não abafar o som. Então, a segunda coisa que eu aprendi é aprender a ser forte. Ser forte quando a gente quer desistir, ser forte quando a gente quer voltar atrás da decisão que a gente tomou. E tem um porquê de eu não ter voltado atrás. E é esse o porquê que eu vou compartilhar no vídeo de hoje. Vai soar um pouco ácido o que eu vou falar agora, mas você vai entender, quando você sair de perto do seu ciclo social, o quão mais forte você se torna por viver fora da sua zona de conforto, fora da sua rede de apoio, de ter pessoas que poderiam te ajudar em uma situação. Você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imaginava, você vai evoluir muito como pessoa, você vai expandir muito seus horizontes, você vai perceber que te faltam algumas habilidades que são essenciais, principalmente quando você é adulto. E não ter uma zona de apoio, não ter uma rede de apoio, perdão, e sair da sua zona de conforto muda muito a sua visão de mundo, principalmente quando você sai de país, que é um pouco mais radical, quando você tem que viver em outra língua, em outra cultura, ter que aprender a entender que coisas que pra gente é supérfluo, para eles é muito importante, e coisas que para ele é muito importante, a gente às vezes não dá valor nenhum. E esse choque cultural, ele te transforma de uma maneira que como turista você não vive isso, cara. Como turista você não entende a profundidade que é imergir em outra cultura, entender os valores, entender como essas pessoas enxergam a vida. Eu aprendi que eu trabalho demais estando aqui, porque vários deles me fizeram a seguinte pergunta: cara, você realmente trabalha essa carga horária que você comentou com a gente? Quanto que você desfruta a vida? Aqui eles trabalham para sobreviver. Aí no Brasil a gente vive para trabalhar e a gente gasta a nossa vida sem estar com as pessoas que a gente ama, fazendo as coisas que realmente importam. E aqui, nisso, eles são mais evoluídos que nós. Eles dão mais valor ao que é mais importante. Hoje não é fim de semana, já é uma terça-feira. Mas se eu for numa praça no final de semana, vou fazer isso em outro vídeo aqui do canal, as famílias estão sentadas, se olhando nos olhos, conversando, as crianças estão brincando, todas as praças têm parques assim, tipo brinquedos muito bons, brinquedos que você só encontra em lugar pago no Brasil. As pessoas beijam seus cachorros. Isso eu já fazia, mas aqui eles são meio exagerados com isso, sabe? Eles amam seus animais, eles respeitam o espaço dos seus animais, sabe? Eles desfrutam, eles pegam seus idosos, levam para as praças, ficam tomando o chimarrão deles, que aqui eles chamam de mate, e eles dialogam sem celular na mão, porque eles sabem que quando a pessoa não estiver mais aqui, o importante vai ser as conversas, as memórias que elas criaram. E olhando para o seu celular, você não está criando memória com a pessoa que está ali do seu lado. E eles já entenderam isso muito melhor do que a gente. Eu aprendi outras coisas, mas como eu falei para vocês, aqui não é um lugar muito seguro. Eu vou procurar um lugar mais tranquilo. Talvez a gente finalize esse papo lá em La Plata, depois que eu pegar o trem. Mas já fica aqui. Eu acho que com poucos minutos de vídeo, o pouco que eu já falei aqui, já tem tanta coisa para você refletir. Mas antes de eu ir embora, vou começar a entrar no assunto ácido. Eu aprendi que a maioria das pessoas te esquecem no momento que você entra no avião. E muitas nem vão saber que você entrou nele. Ontem fez exatamente um ano que eu estou aqui. E tem pessoas que eu considerava meus amigos, que até hoje, um ano se passou, elas não me mandaram uma mensagem. E como no meu Instagram eu não fico publicando que eu estou em outro país, eu vivo a minha vida para mim e não para os outros, muita gente nem sequer sabe que eu estou aqui. Aí sabe o que eu descobri? Que muitos amigos que eu tinha é porque a cada 3, 4 semanas eu mandava mensagem para eles para a gente marcar alguma coisa.
Mas a partir do momento que eu vim para outro país e não tinha mais essa opção, eles nunca me mandaram mensagem querendo marcar nada. Aí eu vi que quem fazia questão daquela amizade era só eu. Eu sei que dói quando você enxerga isso, mas quando você troca de país, até pessoas da sua família, graças a Deus eu tenho uma mãe muito bacana, assim, muito gente boa, um irmão também, mas muitas outras pessoas da sua família que meio que nunca falaram com você vão te mandar mensagem só querendo vir na sua casa, mas é porque a sua casa está em outro país. Porque quando você morava naquele país, elas nunca sequer te mandaram um bom dia perguntando se você estava bem. E aí você começa a perceber que para muitas pessoas, amigos, familiares, você é o que você pode ofertar a elas, não o que você realmente é. Isso é bom, porque você enxerga quem realmente te valoriza e você passa a manter na sua vida quem realmente merece fazer parte dela. Dói, machuca, eu sei que dói. E doeu pra caramba, e tem pessoas que eu não esperava por isso, mas é assim. Depois que eu cheguei aqui, que a economia do país mudou, que aqui se tornou um dos países mais caros para se viver, dois amigos meus me mandaram mensagem perguntando se estava precisando de dinheiro, se eu estava precisando de alguma coisa. E foi dois que eu não esperava, sabe? Então a distância, ela mostra para você quem realmente gosta de você, quem realmente se importa com você. E também te mostra pessoas que não te consideram nada, e é nada mesmo. Você percebe o seu verdadeiro valor. Eu não falo preço porque a gente não é produto, mas você aprende qual é o seu verdadeiro valor para as pessoas. De fato, você tira a máscara de todas as pessoas quando você se isola e vê elas como elas realmente são. E isso é muito bom, cara. Por mais que num primeiro momento possa doer, isso é muito bom para sua evolução. Isso é muito bom para você tomar decisões mais assertivas. Você entende que você não precisa fazer as coisas esperando a aprovação de ninguém, porque no final das contas ninguém se importa com você de verdade. Pouquíssimas pessoas, e até as que se importam, não que elas sejam más, não é esse o ponto, mas elas estão tão ocupadas com a sua vida, com os seus próprios problemas, a gente se coloca num pedestal porque nós somos protagonistas da nossa vida, mas na vida dos outros nós somos coadjuvantes, e muitas das vezes a gente não se lembra disso. Vamos para outro lugar, porque, como eu falei, aqui não é um lugar muito seguro para ficar gravando vídeo. É que hoje não tá com muita galera esquisita aqui, não. Vamos seguir por aqui mesmo. Quando você se isola, a primeira coisa que acontece é que você se quebra muito. Você se quebra meio que por inteiro. E quando você vai se reconstruir, você percebe que algumas peças sobraram. E são as coisas que já não se encaixam mais em você. São as convicções que você tinha, que você passa a entender que estava errado. Por isso que tem um vídeo aqui que eu falo sobre a Matia. Lá eu tô falando mais de mim do que de você, mais do que a própria ideia em si. Ainda que ela tenha muito ensinamento, e se você não viu, te aconselhei lá a olhar. Mas quando você se isola, você descobre que aquela pressão social que você se colocava de se importar demais, o que, que as pessoas vão pensar, por exemplo, há muitos anos atrás, eu montei minha primeira empresa com um amigo meu, e a gente quebrou em 11 meses. Naquela época, eu era mais novo, eu era mais bobo, eu fiquei pensando, pô, o que, que as pessoas vão pensar de mim? A verdade é que elas nem se lembram disso. Eu e meu amigo lembramos, porque a gente fechou devendo 30 mil, e a gente teve que pagar essa dívida, então a gente se lembra, porque custou pra gente. Mas a gente está muito melhor hoje, sabe? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado, pensando, o que que os meus amigos vão pensar de mim se eu tentar uma coisa e falhar? Ou o que que a minha família vai pensar? Mas, cara, elas nem se importam tanto assim, cara. Você que se importa e acha que elas se importam. É só você fazer uma reflexão. Você sabe que eu tô falando de mim. Quem quiser, pega carona. Eu não sei todos os projetos com os meus amigos, que eu realmente considero amigos, que eu realmente amo eles, que eu realmente sinto eles como se fossem minha família. Eu não sei tudo que eles estão fazendo agora. Alguns têm mais de 3 semanas que eu não mando mensagem, inclusive vou fazer isso hoje. Mas no final do dia, eles são assim também. Só que tem algumas pessoas sim que você pode contar com elas. E tem muitas pessoas que podem contar comigo. Mas as pessoas não se importam tanto que a gente imagina. A gente que se coloca nesse pedestal e fica acreditando nessa fantasia que tá todo mundo assistindo a sua vida, vendo se você vai dar certo, se você vai dar errado. Mas na verdade as pessoas estão vivendo a vida delas. E tá tudo bem. Você não tem que ser triste com isso. Você só tem que aceitar que a vida é assim, ir lá e fazer a melhor vida que você quer fazer. Ir lá e fazer o que você realmente tem vontade de fazer. Se a sua vontade é ter uma empresa, tenha. Se a sua vontade é ser o melhor funcionário de uma empresa, seja. Só não seja medíocre no que você faz. Só não vive com medo, porque quando a gente está vivendo com medo, a gente vive pela metade. A gente deixa de fazer metade das coisas que a gente gostaria, porque a gente tem medo do julgamento alheio.
mas no final do dia é você com você. Eu já falei essa frase várias vezes, e ela é a maior verdade que eu carrego dentro de mim. No final do dia, quando eu deito lá no travesseiro, por mais que a minha esposa esteja do meu lado, é a minha consciência sabendo se eu estou dando o meu melhor para minha família ou não. É a minha consciência sabendo se eu estou fazendo o melhor para minha empresa ou não. É a minha consciência sabendo se quando eu gravo um conteúdo aqui, eu estou trazendo um papo inútil só para distrair as pessoas, ou se eu estou tentando trazer uma reflexão que possa provocar uma mudança significativa na vida delas. No final do dia, sou eu comigo mesmo. No final da noite do dia de hoje, quando você deitar na sua cama, colocar a sua cabeça no travesseiro, é você com você mesmo. E por mais máscaras que a gente queira colocar, coisa que eu já falei que eu não vivo assim, por isso tem o vídeo aí do Franz Kafka, Autenticidade e Resistência, no final do dia você sabe quais as máscaras você está disposto a colocar e se vale a pena viver assim, se vale a pena viver se importando. Então, às vezes, as pessoas elas querem mais usar o que a gente tem do que de fato estar com a gente. Quando eu vim para cá, eu deixei minhas guitarras caras aí no Brasil, meus pedais, outras coisas. Sabe por que algumas pessoas me perguntavam quando descobria que eu ia vir para cá? O que você vai fazer com o seu carro? Com quem que você vai deixar a sua guitarra? Com quem que vai ficar o seu violão, o seu Epiphone? Quem que vai ficar a sua guitarra Gibson? Com quem que vai ficar seus pedais da Boys? Aqui eu tô falando para quem é músico sabe do que eu tô falando. Sabe? Ah, quem que vai morar na sua casa? Entende, sabe? As pessoas não estão muito preocupadas com você, mas o que você pode ofertar a elas? Quando um amigo meu, que eu vi no LinkedIn que ele foi mandado embora, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele falando, cara, eu sei que você mora de aluguel, minha casa está aí no Brasil à toa, tá lá, vai lá, mora lá, fica lá, até você se levantar de novo, trocar de braço. Sabe o que que meu amigo falou? Pô, Dan, eu tenho juízo, cara, eu fiz reserva de emergência, eu tenho dinheiro para viver 3 anos da minha vida desempregado, se for o caso. Não precisa não, cara, mas muito obrigado por ter me oferecido sua casa. É esse tipo de pessoa, cara, sabe? Que merece que você faça algo por ela, sabe? Eu dou graças a Deus que eu deixei os meus instrumentos com as pessoas certas. Esses dias até perguntei com um amigo meu que mandou uma das minhas guitarras para mim, que eu comentei em outro vídeo. Ele falou, cara, tava 6 meses sem ligar os seus pedais, mano. Eu liguei aqui para não estragar. Eu falei, cara, você toca todo domingo na sua igreja, leva os pedais, toca lá. Vai lá, faz seu som com as minhas coisas e tal, não tem problema. Ele falou, não, cara, eu tenho as minhas coisas. Ele não está interessado nas minhas coisas, sabe? Ele está interessado na nossa amizade. Isso é muito diferente de estar interessado no que eu posso proporcionar para ele. Esse é o tipo de gente que você tem que ter na sua vida. Quem te ama por você ser quem você é. E não aquelas pessoas que fingem que te amam, mas elas estão o tempo todo assim. Mas você podia mudar isso, hein? Você podia fazer tal coisa. As pessoas não fazem o que elas deveriam fazer com a vida delas, mas querem ficar te dando conselho para você fazer as coisas com a sua vida, coisas que elas mesmas não têm coragem de fazer com as delas. É isso que a gente começa a ver. A gente começa a ver quem realmente são as pessoas quando a gente está longe. É a mesma coisa quando você está passando por um problema. Às vezes você está tão imerso no problema que você não enxerga a solução. Mas depois que você passa pelo problema, você pensa assim: por que eu não enxerguei essa situação? Por que eu não tomei tal atitude naquela época? Estava tão claro que era só fazer isso para eu sair daquela situação. O mesmo acontece com as pessoas. Quando você está longe delas, quando você está longe do convívio delas, quando você está longe das suas manipulações, você enxerga todas as vezes que aquelas pessoas quiseram te manipular, e às vezes que você foi bobo e caiu na sua manipulação, e às vezes que você só ignorou. E aí você entende o tipo de. Hoje eu sei cada pessoa que eu conheço, que eu tinha convivência, que tipo de pessoa ela é. Porque a distância te traz clareza. E isso é muito bom. Porque não quero entrar nisso, mas para quem entendeu, entendeu. Então a gente começa a se desapegar também. Outra coisa que eu aprendi é que a minha casa é onde eu tô. Eu não estou preocupado com a minha casa que está aí no Brasil. Eu não estou preocupado que eu fiquei 8, quase 9 anos construindo a minha casa. Sabe por quê? A minha casa é minha paz de espírito. Hoje a minha casa é aqui. Eu só não fui para outro país ainda porque eu acredito que ainda tem coisas para aprender e para evoluir como pessoa aqui. Senão eu já teria ido para outro país. Você entende que casa não são as quatro paredes, não são os seus móveis, é você e a pessoa que você divide a vida, se você é casado, que é o meu caso. A minha casa hoje é minha esposa, e o nosso cachorrinho, é claro, para onde eu for, ela vai junto. Então, a sua casa é você, é o que realmente importa, é quem realmente é parte de você. A sua esposa ou o seu marido é uma só carne com você, vocês são um só, sabe? Sua casa é você. E quando eu falo você, é extensivo a isso, a esse núcleo mais estrito da sua família. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado. Por exemplo, tem certas coisas da casa aqui que eu não comprei até hoje porque não me faz falta, porque eu sei que não vai demorar muito, eu posso ir embora, eu posso ir para outro lugar.
E a minha casa não depende de certas coisas, não depende de ter o que aí no Brasil a gente considera conforto e às vezes é até luxo, que é quando você vê a vida difícil das pessoas, e aqui na Argentina, não se engane, a vida das pessoas é bem difícil. Você começa a enxergar o que, que realmente importa, o que, que realmente faz diferença você ter. Você começa a se desapegar de muita coisa. Você passa a entender que se na sua vida você tem mais de 23 quilos para carregar, que é o que você pode carregar na sua mala ali no avião sem pagar bagagem extra, tem alguma coisa errada com você. Você entende o minimalismo na essência. Hoje, se eu quiser ir embora, eu só tenho um pouco mais de 23 quilos porque eu comprei um violão aqui e eu trouxe minha guitarra para cá. Mas tirando os meus instrumentos, eu não tenho. Vocês vão ver ao longo dos vídeos do canal, eu vou estar sempre com as mesmas roupas. Porque a roupa, ela só serve para cobrir o seu corpo, para você não estar nu no meio da sociedade. É só para isso, cara. Não importa se ela é de marca, não importa quanto ela custou, não importa o status que ela te passa. É claro que você não tem que andar mal vestido, porque se você tiver numa situação de procurar um trabalho, alguma coisa assim, a sua aparência importa sim. Eu, inclusive, não estaria com essa barba se eu estivesse procurando emprego. Mas estaria com ela grande, mas bem cuidada. Então, assim, quando você entende que a gente carrega mais peso, e aqui eu estou falando tanto simbolicamente como literalmente, a gente carrega mais peso na vida do que deveria. E aí, quando você se liberta dessas coisas materiais, dessas pessoas que são peso que você carregava também, quando você se liberta de todo tipo de coisa que você não precisa levar com você, hoje, tudo que eu preciso para trocar de país de novo, caso eu queira fazer isso amanhã, já está aqui comigo. E a maioria das coisas estão aqui dentro, não são nem coisas externas. Esse tipo de reflexão você vai ter o dia que você se isolar, o dia que você ficar longe, o dia que você estiver distante, o dia que você tiver que se desconstruir para se construir de novo mais uma outra pessoa, adaptada a uma outra realidade. Você vai entender que a maioria dos medos que você tem são de coisas que nunca vão acontecer. Igual eu estava aqui inseguro de gravar, já estou gravando aí, já sei lá, mais de 15 minutos de vídeo, porque eu já presenciei assalto aqui. Só que foi num fim de semana, já é uma terça-feira, tá tranquilo. Você vê que de vez em quando eu olho assim ao meu redor, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Então eu não sou tão bobo assim. Mas, cara, tá tranquilo aqui hoje, sabe? E às vezes, pô, por exemplo, eu achei que perigoso, porque no dia que eu vim no fim de semana eu presenciei isso. Mas talvez isso nem aconteça tanto assim aqui. E talvez eu tenha uma imagem totalmente errada desse lugar. Então, às vezes, a gente tem tanta coisa para se desconstruir na nossa mente, a gente tem tanta coisa para poder abrir mão de que a gente tem como verdade, e muitas das vezes nem é, e a gente fica carregando essas coisas, esse peso extra na nossa mente, na nossa vida, naquilo que faz parte de quem somos, porque afinal nós somos aquilo que acreditamos e vivemos em cima dessas crenças. E aqui eu estou falando em vários níveis, e quem cada um vai entender de acordo com o nível de desenvolvimento intelectual que está. Então a gente começa a perceber que a vida está passando rápido. Depois que você está longe, que você sabe o peso que é um ano sem ver a sua mãe, só ver a sua mãe por uma tela de celular, você lembra do Memento Mori. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então eu não quero explorar esse tema aqui, mas você vive se lembrando que um dia você vai morrer, e aí você faz de verdade o que você tem vontade de fazer. Você valoriza de verdade o que vale a pena ser valorizado. Mas quando você está aí vivendo no piloto automático, quando você está aí vivendo distraído, desculpa te falar, mas você está perdendo o melhor da sua vida.